Well, we thank you very much. Muito obrigado a todos vocês. Like we shared last night, Como nós compartilhamos ontem à noite, we have been blessed and, nós temos sido abençoados and overwhelmed by your blessing to us e sobrepujados com a bênção de vocês sobre nós and your honor. e as honras. And all we want to do is just direct it to the Lord Jesus Christ. E tudo que queremos fazer é dirigir para o Senhor Jesus, entregar para It Ele. is He that we all need to thank. É a Ele que nós devemos todos agradecer. But I don't mind being, Mas eu, sort não, of the middleman for it, so thank you. mas eu não me importo de ser mimado e assim, né, sabe, né? Amen. Hallelujah. Thank you so much. Muito obrigada. You make us feel so blessed. Vocês nos fazem sentir tão abençoados. I just pray a multiplication of that blessing back to you, E eu oro essa oração de multiplicação sobre vocês, that others will honor you and bless you as you have honored and blessed us. para que outros os abençoem e vos honrem, assim como vocês nos abençoaram e honraram. Thank you. Obrigada. Obrigada. We want to sort of summarize what we shared last night. Gostaríamos de compartilhar um pouquinho o que nós falamos ontem à noite. And I think part of it, of course, is what we're talking about with the scripture, the theme of the conference. Eu creio que parte do que falamos ontem à noite faz parte do tema da nossa conferência. Hebrews 6:14 says, Hebreus 6,14 diz: I will surely bless you, certamente te abençoarei and I will surely multiply you. e te multiplicarei. We all want to focus on the blessing. Todos nós queremos focar nas bênçãos. And of course, that's what we receive. E exatamente é isso que nós recebemos. We shared last night, of course, that we got into this ministry because we wanted to be blessed. Nós entramos nesse ministério, nós compartilhamos ontem à noite porque nós queríamos ser abençoados. And then the Lord gave us a bigger vision. E o Senhor então nos deu uma visão mais ampla. Gave us a way to bless others Nos deu uma maneira de abençoar outros and then encourage them to bless others. e encorajando-os para que eles abençoassem outros. Last night we shared, of course, we're doing that here in Brazil. E ontem à noite nós falamos que aquilo que nós estamos fazendo aqui no Brasil, But for us, mas para nós to touch all of Brazil, Mas para nós tocarmos todo o Brasil, to be a blessing to all of the families of Brazil, para sermos todos uma bênção para todas as famílias do Brasil, we need to learn what it is to multiply. nós precisamos de aprender esse segredo da multiplicação. So are you ready to receive the blessing of the Lord? Então vocês estão prontos para receber a bênção do Senhor? Amen. Now are you ready to multiply that which you have to bless all of Brazil? Agora você está pronto para multiplicar para todo o Brasil? Hallelujah. Aleluia. As the Lord began to speak to us about multiplication, Na medida que o Senhor começou a falar conosco sobre a multiplicação, we began to see multiplication through the whole Bible. nós começamos a ver a multiplicação em toda a Bíblia. And we began to see some things that we had not understood before. Começamos a compreender coisas que não compreendíamos antes. Michael shared last night about God's mathematics, O Mike compartilhou sobre a matemática de Deus ontem. that when we get married, Quando nos casamos, two people become one. duas pessoas se tornam uma. So we have to go from 2 to 1 in order to multiply. Então nós temos de 2 a 1, de 1 para multiplicar. And the reason for that is the equation that equals marriage. E a razão é a equação do casamento. Some people say it's 1 plus 1 equals 1. Algumas pessoas dizem 1 mais 1 é igual a 2. 1 plus 1 equals 1. Ok. 1 mais 1 é igual a 1. But we know that that's not correct, Mas sabemos que isso não é correto. because 1 plus 1 equals 2. Porque 1 mais 1 é igual a 2. It's 1 times 1 equals 1. 1 vezes 1 é igual a 1. So therefore, when we marry, Então assim, quando nós casamos, what I am o que eu sou is multiplied by what my husband is. é multiplicado naquilo que o meu marido é. That's why it's important to be whole and healed when we marry. É por isso que é preciso estarmos nessa totalidade e curados quando nos casamos. Because if I'm a wounded person,
Porque se eu sou uma pessoa ferida, and I'm only half a person, e se eu sou uma pessoa pelo meio, and I think that if I marry, it'll be better. e eu acho que se eu me casar, isso vai melhorar a situação. This man will be what I need. Esse homem vai suprir as necessidades que eu tenho. He will make me a whole person. Ele vai me fazer uma pessoa na minha integralidade. But 1 times 1/2 equals what? Mas 1 vezes 1,5 é igual ao quê? It equals a half, doesn't it? É igual a meio. 1 vezes meio. It Meio. equals a half. Therefore, we're not one. Então nós não somos um. And God's desire is that a 1 marries a 1 and we become E o 1. desejo de Deus é que 1 mais 1 vezes 1 é igual a 1. Aqui eu não estou escutando. Dá para aumentar um pouquinho só o retorno da Marilyn para mim, por favor. Obrigada. So it's important that when we marry, we are healthy and whole people. É importante que quando nos casamos, nós sejamos pessoas na totalidade, sejamos curados. Because getting married will not heal us. Porque casar Check não that, vai nos the one curar. with the little It will packages on top. multiply our problems. Vai multiplicar os nossos problemas. So therefore, it's important to be healthy. Assim é importante estarmos saudáveis. Do you want, No, keep going. do you want me to do the graph? No, the power. No, they're looking for power. Oh, Yeah. okay, Okay. okay. We're all looking for power. Power. Oh, never mind. Okay. Okay. So, God's multiplication is that 1 times 1 equals 1. Então, nessa multiplicação, é que 1 vezes 1 é igual a 1. That's one of the reasons why in the one group, the premarital group, É por isso que nesse seminário, no curso de One, that we encourage individuals nós encorajamos indivíduos to be all they're called to be as a single person na chamada que eles têm como indivíduos. before becoming a married person. Então, antes de ele se tornar uma pessoa casada, Instead of, like Marilyn described, thinking that our partner will make us whole, é aquilo que a Marilyn estava descrevendo, que essa ideia de achar que é o meu marido, ou meu cônjuge que vai me fazer inteiro, que vai me completar, as a single person, mas eu como uma pessoa, um indivíduo, you need to be whole, eu preciso ser inteiro, eu preciso ser completo, full of the life of the Lord. cheio da vida de Deus. And then in God's timing, E depois, na época, no tempo de Deus, you come together with another whole person. eu me entrego, eu me uno a uma outra pessoa que também é inteira, que é completa em Cristo. And you make a vibrant, full of life couple. Então aí nós nos tornamos um casal vibrante, um casal cheio de vida quando nós nos unimos. And we'll be talking about the power that comes out of two becoming one Então nós vamos powerfully in the Lord. E nós vamos falar sobre esse poder quando duas pessoas inteiras, saudáveis no Senhor, se tornam poderosas. Ready? Okay. We want to show you with some graphs this morning Nessa manhã nós queremos mostrar alguns gráficos. how God uses multiplication first in marriage Como Deus usa a multiplicação primeiro no casamento and then in the entire body of Christ. e depois em todo o corpo de Cristo. In the first graph, No primeiro gráfico, You keep preaching and it Okay. might be it's coming. está chegando, gente. It was sort of like me this morning, getting here. Foi exatamente o que aconteceu comigo para chegar aqui hoje de I manhã. had this to do and that to do. Eu tinha isso para fazer, aquilo outro para fazer, And I always get distracted wonderfully by people. e eu sou sempre muito distraído pelas pessoas. So on the way back to the room, Então, ao subir para ir para o meu apartamento lá no hotel, I got sidetracked with wonderful people. de repente eu fui distraído por pessoas maravilhosas. Um deles está aqui. It's his fault. É a culpa do Haroldo. And then, of course, on the way to the car, E naturalmente que ele indo para a garagem, I have to interact. sabe, você tem que parar, conversar um pouquinho no jeitinho So- brasileiro, né? But, that's the price she pays Mas esse é o preço que você paga. for a wonderful, charming, outgoing, friendly husband. É por isso que é o preço que você paga por um marido Every extremamente charmoso como eu. every asset has a little bit of liability to it. Mas todo ativo sempre tem um pouco de passivo no meio. Amen. Okay.
Amen. Our graph is ready. Okay, our first graph. See, my wasting time and going off on a rabbit trail worked. Tá vendo? Olha, preparei o trabalho Ok. para vocês entrarem agora. Okay, if you can imagine, this represents one person. Se você puder imaginar que isso representa uma pessoa. Let's say right now this is a man, Vamos dizer que isso aqui é um homem. and each one of those circles represents a gift or a talent that God has given to him. E cada um desses círculos representa um dom ou talento que Deus deu para essa pessoa. And the reason that there's an arrow E a razão de ter essa flecha is because in the Lord there is no limit to the gifts and the talents he will give us. é porque no Senhor não há limites nos dons e talentos que Ele nos dá. But in this man's life, Mas na vida desse homem, all he can do is add more talents and gifts. tudo que ele pode fazer é acrescentar, adicionar mais dons e talentos. So on his own, Então, por sua própria força, he can serve the Lord with might and power, ele pode servir ao Senhor com um poder muito forte and he can move through all of those gifts and talents that the Lord gives him. e ele pode se mover em todos esses dons e talentos que o Senhor lhe deu. And we show 5 up there. E nós mostramos 5 ali. That's no magic number. Não é um número mágico. Our progress O nosso progresso in maturing in the Lord em amadurecer no Senhor is to keep growing. é continuar. With 6 and 7 and 10 and Com 15. 6, 7, and 10, 20. Just as we grow older and grow more mature and grow in character. E à medida que nós vamos crescendo em caráter, vamos nos amadurecendo no Senhor. But like Marilyn said, Mas como a Marilyn disse, all you do is add to your gifts and your talents and your abilities to be able to do what you're called to do for the Lord. mas tudo que você está fazendo é apenas acrescentar, adicionar aquelas coisas que você está recebendo do Senhor para fazer a obra do Senhor. Okay, the second graph, O segundo gráfico, let's say this is a woman. vamos dizer que seja uma mulher. And again, she has gifts and talents the Lord has given her. Novamente, ela tem dons e talentos que o Senhor lhe deu. They're unlimited in the Lord. E são ilimitados para o Senhor. But the most that she can do is add to what God has given her. Mas o que ela pode fazer mais é adicionar aquilo que Deus lhe deu. Do you want to say? No, keep going. Okay. Okay, graph number 3. Número 3. The man and the woman marry. O homem e a mulher se casam. Now a wonderful thing happens. Agora algo maravilhoso acontece. Her gifts and talents Os seus dons, os dons e talentos dela, and his gifts and os talents dons e talentos dele, now multiply each other. agora multiplicam um no outro. And so between the two of them, Então, entre eles dois, their ability is multiplied. a habilidade deles é multiplicada. That's why scripture says É por isso que a Escritura diz one can put 1,000 to flight, que um pode pôr 1000 para correr, but two can put 10,000 to mas flight. dois podem podem pôr 10.000 a correr. Now many marriages don't understand this. Agora, muitos casamentos não compreendem isso. And so the man puts his 1,000 to flight, Então, o homem coloca os 1000 dele para correr, he uses his gifts and his talents, ele usa os seus dons e seus talentos, and the woman puts her 1,000 to flight. e a mulher coloca os seus 1000 para correr, She uses her gifts and her talents, usando os seus dons e talentos. but they don't multiply them the way the Lord intends. Mas eles não multiplicam da maneira que o Senhor deseja. And so between the two of them, they put 2,000 to flight. E então, entre os dois, eles colocam apenas 2.000 para correr. But God intends for us to put 10,000 to flight together. Mas Deus planejou que nós colocássemos 10.000 para correr. And in that situation, E nessa situação, because the man's gifts and talents are unlimited, porque os dons e talentos do homem são limitados, and the woman's gifts and talents are unlimited, e os dons e talentos da mulher são limitados, together their multiplication is unlimited. juntos, a multiplicação deles é ilimitada. So we can do all things through Christ who strengthens us. Então, podemos fazer todas as coisas em Cristo que nos fortalece, Because we are constantly multiplying between the two of us. porque estamos constantemente multiplicando entre nós dois. But the key to the multiplication Mas a chave para a multiplicação is the first equation that we taught you. é aquele que o que nós falamos da primeira equação ali, que mostramos. 1 times 1 vezes 1 equals 1. igual a 1. The essence of it is covenant.
A essência disso se chama aliança. The essence of it is the coming together A essência disso é os dois se juntarem in unity, em unidade, in covenant, em aliança and working together e trabalhando juntos and honoring e honrando each other's giftings, os dons um do outro, cooperating together, cooperando juntos, walking together in agreement, andando em acordo, choosing to follow the vision of the Lord Is- is yours as a couple. escolhendo seguir aquela visão que Deus deu a vocês dois como casal. But 1,000 plus 1,000 equal 2,000 Então 1.000 mais 1.000 é igual a 2.000. is, like Marilyn said, how many couples in the world and even in the body of Christ operate. Como a Marilyn falou, muitas pessoas no mundo todo, cristãos mesmo, estão fazendo isso, apenas adicionando. I will do my thing. Eu faço a minha coisa, You will do your thing. você faz a sua coisa. Even in the Lord, I will follow my vision. Mesmo no Senhor, eu vou seguir a minha visão. You will follow your vision. Você segue a sua visão. But see, that's not God's way. Mas essa não é a forma de Deus. He has called you to be one. Ele chamou vocês para serem um. He has called you Ele chamou vocês to fulfill a task. para cumprir uma tarefa. Last night, Ontem à noite, we shared Genesis 1:28. nós falamos sobre Gênesis capítulo 1, versículo 28, It says, Que diz? increase and multiply. que sede fecundos e multiplicai. In talking about this analogy and talents and Ao- giftings ao falar and character and maturity, Ao falar sobre maturidade, o caráter, no crescimento, we're all called to increase. nós todos somos chamados para aumentar, para sermos fecundos. We are individually called to grow in the ways of the Lord, Individualmente nós somos chamados para crescer nos caminhos do Senhor, but we're called to multiply. mas também fomos chamados. That mandate in Genesis 1:28 was given to Adam and Eve. Aquele mandato que foi dado para Adão e Eva lá em Gênesis. They were in the garden, Estavam no jardim, and it goes on to say that the task mas continua dizendo que a tarefa is to subdue the earth. é dominar a terra. Remember, it says, and God blessed them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Diz no texto lá que crescei e multiplicai, sujeitai a terra e dominai. You would say that the enemy does have his hand on Brazil. Você vai dizer que o inimigo tem a sua mão no Brasil. So many don't know Jesus Christ. Muitas pessoas ainda não conhecem o Senhor Jesus. So much sin abounds. Tanto pecado está por aí. So you're called of God E você é chamado de Deus to become one, para se tornar um. grow individually, increase, Enquanto que individualmente você está aumentando. flow together in unity as a couple, E fluindo juntos como casal. multiply Multipliquem in order a fim de to take the life of the Lord to Brazil, para pegar a vida do Senhor para o Brasil, to your city, para a sua to cidade, your state, para o seu estado, to your neighborhood, para a sua vizinhança, to your relatives. para os seus parentes. For why? Mas por que razão? To subdue Para sujeitar the enemy in their lives, o inimigo na vida to deles. subdue and overtake the enemy Para sujeitar e dominar o inimigo na vida deles. as he tries to reign in people's lives. À medida que esse inimigo está tentando reinar nas vidas dessas pessoas. It's your mandate. Esse é o seu mandato. And God blessed them. E Deus os abençoou. You're blessed, aren't you? Vocês são abençoados, não são? Amen. But you're called to subdue the earth. Mas vocês foram chamados para sujeitar You're a terra. called to conquer the enemy, Vocês foram chamados para conquistar o inimigo. home by home, Lar a lar. neighborhood by neighborhood, Vizinhança após city vizinhança. by city, Cidade após cidade. state by state, in all of Brazil. Estado após estado em todo o Brasil. You're blessed Vocês foram abençoados to be a blessing. para serem uma bênção. But it's going to take that multiplication. Mas vai precisar desse fator de It's multiplicação. going to take this unity. Vai precisar desta unidade. Remember last night, Lembra-se de ontem à noite? Marilyn shared that the enemy doesn't know how to multiply. A Marilyn compartilhou que o inimigo não tem condições de multiplicar. Não está na natureza dele. No DNA dele não tem essa multiplicação. Was that pretty good preaching? Pardon? You just did? I just said a very short sentence. Well, I multiplied it. Good. Eu estou multiplicando a I interpretação. was going to say that. She already told me.
He only knows how to divide. O inimigo só sabe dividir. So the enemy is going to work hard at dividing you O inimigo vai trabalhar muito para dividir você and keeping you from multiplying. e evitar com que você multiplique. Dividing you Dividir você so that all you can do is add. para que você só possa ficar adicionando, But we're not going to somando. let that happen, are we? Mas nós não vamos deixar isso acontecer, certo? Yes. Yes. Amen. Amen. Okay. So this equation works when the husband and wife want to bless each other. Então essa equação funciona quando o marido e esposa, eles desejam abençoar um ao outro. When I want to see Michael be all he can be in Jesus. Quando eu desejo ver o Mike sendo tudo o que ele pode ser em Jesus. And he wants to see me be all I can be in Jesus. E ele deseja ver em mim tudo o que eu posso ser em Jesus. Then this is how it looks. Então é isso que aparece. But what if the man says, my wife's gifts aren't important? Mas e se o homem pensar ou disser, bom, os dons da minha mulher, bom, eles não são importantes. It's my call, É o meu chamado. my gifts that are important. Os meus dons são importantes. Let's look at the next graph. Vamos olhar para o gráfico, pro próximo gráfico. Say that his wife has two gifts, two talents that she's using. Vamos dizer que a esposa tenha 2 talentos que ela usa. And he says, that's enough. E ele fala assim, isso é o suficiente. Now, in order to accomplish the same thing, Agora, para ele conseguir conquistar a mesma coisa, he has to keep adding more and more and more talents in his life. ele tem que continuar acrescentando mais e mais e mais talentos na sua vida. Because he doesn't have enough to multiply by in his wife's life. Porque ele não tem o suficiente para multiplicar no lado da sua esposa. So say together they had 200 multiplied gifts and talents. Então vamos dizer que juntos tenham 200 dons e talentos. And when he stops and says two's enough for her, Aí ele fala assim, ele para e fala assim, bom, isso aqui é o suficiente para ela, 2 é o suficiente para ela. now he needs 100 of his own to multiply. Agora ele vai precisar 100 dele para multiplicar. Whereas before, just a few would have multiplied to 200. Onde antes apenas alguns talentos multiplicariam os 200. Now he has to grow much, much more to accomplish the same thing. Agora ele precisa crescer para multiplicar e totalizar o mesmo. Let's look at the next graph. Vamos olhar no próximo gráfico. Say the wife says the same thing. E a esposa, vamos dizer que ela fale a mesma coisa. I don't care about my husband's gifts. Eu não importo com os talentos do meu marido. I'm the one that's blessed of God. Eu sou aquele que foi abençoado por Deus. I'm the one that seeks the Lord every day. Eu sou aquela que busca o Senhor todos os dias. I can carry this marriage. Eu posso sustentar esse casamento. The same thing happens with her. E o mesmo acontece com ela. Now she has to greatly increase in her own life Agora ela precisa crescer na sua própria vida. and add and add and E add acrescentar, acrescentar, acrescentar. in order to accomplish what God intended for the two of them to do together. Para que ela consiga fazer aquilo que Deus planejou que os dois fizessem juntos. So we can see that the more we understand the plan of God, Então podemos ver que quanto mais compreendemos o plano de Deus, the more we desire to bless each other as husband and wife, quanto mais desejamos abençoar um ao outro, the more we desire to see our spouse grow in the Lord, quanto mais desejamos ver o nosso cônjuge crescendo no Senhor, the easier it is to multiply our gifts and talents. mais fácil é multiplicar os nossos dons e talentos. The easier it is to do the assignment that God has given us. Mais fácil é cumprir a tarefa que Deus nos deu. Sometimes we hear people say, I'm just giving up on my husband or my wife. Algumas vezes escutamos as pessoas dizendo, bom, desisti do meu marido ou da minha esposa. I'm just going on with God by myself. Eu vou ter a minha vida com Deus sozinho. When they do that, Quando fazem isso, they remove all of the gifts and talents of the other one. eles removem todos os dons e talentos do outro. And once again, they must add and add and add to their own life. E outra vez eles precisam adicionar e adicionar na sua própria vida. And they will never accomplish what God intended for that marriage to accomplish. E eles nunca vão cumprir o que Deus desejou que eles cumprissem no casamento. God designed this relationship Deus projetou esse relacionamento to constantly renew and refresh para que fosse constantemente renovado
e refrescado, that we might never run out of talents para que a gente nunca, os talentos nunca se acabassem, or energy ou a energia nunca se or acabasse, vision, ou a visão. because on the days when I just don't have the excitement or the vision, Porque nos dias em que eu não tenho o entusiasmo ou a visão, Michael has it. o Michael tem. And on the days when, and there aren't very many of them, but on the days when he doesn't have the vision and the E excitement, nos dias que não são muitos, que ele não tem entusiasmo e visão, I have it. eu tenho. So we can constantly renew and revitalize each other. Então, constantemente nós podemos renovar e revitalizar um ao outro. In Ecclesiastes, Em Eclesiastes, it says that if one stumbles, diz que se um cair, the other is there o outro está ali para ajudar, to pick him or her up. para pegar e levantá-lo. See, the principle of multiplication, first of all, starts with covenant. Primeiramente, o princípio da multiplicação começa com a aliança. Then it's the recognition and honor of the gifts E depois é o reconhecimento e a honra dos dons in your covenant partner. no seu cônjuge, no seu parceiro de aliança. Then part of the responsibility is what Marilyn said earlier. E parte da responsabilidade é aquilo que a Marilyn falou anteriormente. We're to help our spouse be all that he or she is called to be. Ajudarmos o nosso cônjuge a ser tudo que Deus chamou para ele e ela ser. Encourage the gifts. Encorajá-lo. Encourage the fullness of the life of Christ En- manifesting through your spouse. Encorajar a plenitude da vida de Cristo na vida do nosso cônjuge. We have shared, of course, in the past conferences Nós já compartilhamos em conferências passadas that has been one of our biggest problems. que esse era um dos grandes problemas da nossa vida matrimonial. Because often the gift of our spouse Porque frequentemente os dons do nosso cônjuge is that which we don't necessarily honor, é aquilo que às vezes nós realmente não honramos. that which we don't necessarily respect. Não é aquilo que nós respeitamos. You know, it may be a weakness in us, Talvez seja uma fraqueza em nós. and we don't want to encourage a strength in our spouse when it's a weakness in us. E talvez nós não queremos encorajar aquilo que é forte no nosso companheiro quando sabemos que isso é fraco em nós. It could expose us. Isso pode nos expor, But see, we're to encourage each other, mas nós devemos encorajar um ao lift each outro. other up. Devemos elevar um ao outro. See, if we show 6 talents on this grid. Estamos mostrando 6 talentos ali naquele gráfico. You know, let's say I encourage my wife to grow in another area. Vamos dizer que eu estou encorajando a minha esposa a crescer numa outra área. But, you know, I'm going to share, you add another one, Você acrescenta mais um. and it's just, you know, it's all of a sudden 7, De repente tem 7. but then with us working together, it multiplies. Quando nós estamos trabalhando juntos, isso multiplica. So we're working together, Nós estamos trabalhando juntos, we add something to her or me, nós acrescentamos um ao outro algo, and all of a sudden the grid e de repente o gets gráfico, bigger. ele cada vez cresce mais. The fruit, the multiplication of 6 times 6 A multiplicação de 6 vezes 6 is 36. é 36. If you add one, Mas se você acrescenta um, that's 7. 7, It's not just adding one, não é apenas acrescentando um, it's now 7 times 6, agora é 7 vezes 6, which is 42. que é 42. Can you see it? Você está começando a pegar Us aí, working together quando nós trabalhamos juntos. is going to cause the multiplication of the anointing E isso faz multiplicação da unção, more than just us doing our own thing. ao invés de apenas nós fazermos a nossa própria coisa. This is why we are so strong Por isso é que nós somos tão fortes, on you working the word of life, word of God in your life, ao colocarmos a palavra de vida, trabalhando na nossa vida, becomes strong here, se torna forte aqui. and your strength will be multiplied. E essa força vai ser Your multiplicada. fruit will be O seu multiplied. fruto vai ser multiplicado. It's showing the example of the word transforming your lives Isso mostra-me exemplos da palavra transformando a sua vida in relationship. nos relacionamentos. See, the Lord, He mandated that we both love Him O Senhor mandou que nós primeiramente o amássemos and
E depois, we love our neighbor. e amar o nosso próximo como a nós mesmos. This is the nearest and dearest neighbor. E esse é o próximo, mais íntimo de nós. If we don't love one another, Se nós não amamos um ao outro, even the Word, até, even the Lord, até mesmo o Senhor, questions whether we love Him. o Senhor vai questionar se nós o amamos. We have shared in past times Nós já compartilhamos no passado that the statistics in America que a estatística lá nos Estados Unidos regarding divorce com relação ao divórcio is terrible. é terrível. And I hear that it's getting worse in Brazil. E eu tenho lido que aqui no Brasil a coisa está ficando pior também. But since we came to Brazil 4 years ago, Mas desde que nós chegamos ao Brasil há alguns anos atrás, there has been a major Christian survey tem agora sido feita uma pesquisa cristã of Christians' lives in America. de vidas cristãs. They did a survey of many born-again Christians, E eles fizeram uma pesquisa de muitos crentes nascidos de novos. and they discovered something very startling. E eles descobriram algo muito interessante. I said that the divorce rate in America is terrible. Eu disse que o índice de divórcio nos Estados Unidos é terrível. But what they discovered among born-again Christians Mas o que eles descobriram que entre os crentes que são realmente crentes genuínos, nascidos de novo, was that the divorce rate, que o índice de divórcio, the rate of abuse in a marriage, a taxa de abuso no casamento, abuse to children, o abuso para com as crianças, amongst those who say they're born again, entre aqueles que são chamados nascidos de novo, is slightly worse é um pouquinho pior than that of the world. do que aquele do mundo. Something's wrong. Algo está errado aí. Something's wrong in the way people are taking the life of Christ, E há algo errado na forma como as pessoas estão pegando a vida de Cristo, the life that's supposed to transform them. a vida que devia transformar a nossa vida. Something's really wrong. Algo está errado aí. And let me tell you why. Deixe-me dizer por quê. Because in America, Porque lá nos Estados Unidos, the leadership of the church a liderança das igrejas has chosen to really ignore the problem of divorce and remarriage. fizeram uma decisão de propósito de simplesmente ignorar a Bem- questão da palavra de Deus com relação ao divórcio e um novo casamento. They first of all have lost faith Primeiramente, eles perderam a fé that if there is disintegration in a marriage, que se há desintegração no casamento, that faith can change things. que a fé pode mudar coisas. Remember last night, Lembra-se ontem à noite, Marilyn shared a Marilyn compartilhou. that, and she didn't say, but there were 3 different pastors that she went to. Ela não falou, mas houve 3 pastores para os quais ela foi buscar conselho. When our marriage was in trouble, Que o nosso casamento estava nas rochas. all of those pastors Todos aqueles pastores told her to give up on the marriage. disseram para ela, desista desse It was casamento. impossible. É impossível. The Lord can't change O that. Senhor não pode mudar isso. Get rid of him Livre-se dele and go on and get another marriage. e vai e consiga um outro casamento. Secondly, Segundo, first of all, they've given up on faith. primeiramente eles perderam a fé. Second of all, they've given up on covenant. Segundo, eles perderam a visão de aliança. Most of you have taught in the Married for Life course A maioria de vocês foram ensinados no curso Casados para Sempre that marriage is a covenant, que o casamento é uma aliança, not a contract. não um contrato. Unfortunately, the leadership of the church in America Infelizmente, a liderança das igrejas nos Estados Unidos has bought into the contract mentality. entrou nessa mentalidade mundana do contrato. And finally, E finalmente, the leadership of the church in America, a liderança das igrejas nos Estados Unidos, when difficult situations arise, quando as dificuldades surgem, are afraid to challenge people to live a life of faith, estão com medo de Então- desafiar as pessoas a viver uma vida de fé, to live a life of self-sacrifice, de viver uma vida de autossacrifício to live a life that transforms and changes e lives, viver uma vida que pode transformar e transformar outras vidas. not just has us in the church drift and follow the ways of the world. E não somente deixar que nós fiquemos na igreja e pouco a pouco começarmos a afastarmos dos caminhos do Senhor.
But we in Brazil, Mas aqui no Brasil, all of us here, todos nós aqui, know the truth. nós conhecemos a verdade. Amém? And you're going to spread the truth. E você vai espalhar a verdade. You're going to proclaim covenant. Você vai proclamar aliança. You're going to proclaim laying down your life Você vai proclamar esse viver essa vida. for one another. De entregarmos a nossa vida, sacrificarmos a nossa vida um pelo outro. Amen? Amém? Amen. But God's plan for multiplication is not only in marriage. Mas o plano de Deus para a multiplicação não está somente no casamento. God has planned for multiplication within the church. Deus planejou a multiplicação dentro da igreja. In Ephesians 4, verse 11, Efésios 4, versículo 11, it says, "And he himself gave some to be apostles, ele some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers." E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. The next verse says, "For the equipping of the saints for the work of the ministry and for the edifying of the body of Christ." E o versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação no corpo de Cristo. Could we go back to graph 1, please? Gráfico 1, por favor. When we first looked at this scripture Quando nós olhamos para essa escritura, para esse versículo, and we looked at those gifts, e olhamos para esses dons, those offices that God has put in the body, esses dons de servir, será? Que Deus colocou no corpo de Cristo. we discovered that there is a multiplication factor there. Nós descobrimos um fator de multiplicação aqui. And in Portuguese, you say the fivefold is five. Can we have him Fivefold. translate this portion since we talked? Sure. Okay. We spent some time talking about that. Okay. Ok, eu vou traduzir, porque essa é uma parte que a Ariane não estava quando eles me explicaram o que eles queriam comunicar através desse versículo. Então, Ariane, um minutinho só. There is a multiplication factor in that scripture. Há um fator de multiplicação na igreja. It's not just that God gave 5 offices, Não é apenas que Deus deu esses 5 dons para a igreja, apóstolo, profeta, etc. but His desire is for those offices to multiply each other Esses dons aqui são para multiplicação dentro da igreja, for the equipping of the saints para equipar os santos for the work of the ministry. para o trabalho do ministério. So the principle is the same. Então, para que os santos sejam equipados. When we look at this graph, Quando nós olhamos naquele gráfico, let's say that's the apostle. vamos dizer que esse seja o gráfico do apóstolo. In graph 2, No gráfico 2, let's say that's the pastor. vamos dizer que seja o pastor, mestre ou pastor. In graph 3, No gráfico 3, we see what happens when the apostle and the pastor work together nós percebemos quando o pastor e apóstolo trabalham juntos for the equipping of the saints. para equipar a equipação dos santos. It cannot be done by one of the ministers. Não dá para ser feito por um ministério só. God desires for the 5 ministries He has placed in the Por body isso Deus deu esse ministério múltiplo para a igreja, to be multiplied times each other para multiplicar vezes após vezes, so that the saints are fully equipped. para que os santos sejam totalmente equipados. You know, every Christian has an anointing of one of those fivefold. Todo cristão tem uma unção de pelo menos um desses 5 ministérios aqui. You may not be a pastor in the sense that we think of pastoring, Talvez você não seja pastor no sentido que está ali, but many people have that pastoral anointing. mas muitas pessoas dentro da igreja têm essa unção pastoral dentro deles. Some people may not be an evangelist in the way we think of an Às evangelist, vezes algumas pessoas não pensam que são evangelistas, como nós costumamos pensar nos evangelistas, but they have the heart of an evangelist. mas eles têm o coração de um evangelista. Everywhere they go, they lead someone to Jesus. Seja onde for que eles estão indo, eles estão levando alguém a Cristo. And it's important that we understand that, E é importantíssimo que nós entendamos isso, because every one of us responds to that anointing that God has placed in us. porque cada um de nós tem uma reação a essa unção que Deus colocou dentro de nós. When the pastor preaches,
Quando um pastor prega, when the pastor teaches, quando o pastor ensina, everyone in the church with a pastoral heart goes, yes. todos aqueles que têm um coração de pastor, têm o dom de pastor, estão dizendo sim. Wasn't that the best thing you ever heard? Puxa, se não foi joia essa mensagem. But there's some people in the congregation Mas há algumas pessoas na congregação, that go, well, it was okay. acho que foi um sermão mais ou menos, meia boca. It wasn't as inspiring as I would have liked. Quer dizer, tudo bem. But then the next week an evangelist visits But the they church. don't normally say that. Not Ge- out loud. no. Geralmente eles não expressam isso, né, em voz alta. Inside they think that. E talvez em particular lá nos But the corredores. next week an evangelist visits the Mas a church. próxima vez que vier um evangelista na igreja pregar, And everyone in that congregation with the anointing of an e evangelist, todos aqueles na congregação que têm o dom, têm unção de evangelismo, they say, now that was good preaching. oh, essa é a pregação, é aí, meu. And when the teacher comes and visits the church, Então, quando vem o mestre para pregar na igreja, all the people with the anointing of teacher, todos aqueles que têm a unção de mestre, de ensino, they're taking notes. Oh, it's like crazy. que joia, eles ficam loucos. Oh, this is the best teaching we've ever had in this Essa church. foi a melhor pregação de doutrina que nós já tivemos. Does that mean they don't appreciate their pastor? Isso não quer dizer que eles não apreciam o pastor. No. Não. It means that the anointing within them Significa que a unção que eles têm dentro deles relates to that other anointing there. está se relacionando, reagindo àquela unção que está sendo pregada. That is why God gave fivefold ministry in É the por body isso of que Christ. Deus deu esses 5 ministérios múltiplos aí para a igreja. And to equip the saints, we need all five. E para equipar os santos, nós precisamos de todos os 5. One anointing cannot do it all. Um só não vai conseguir fazer o trabalho. Our pastor is an evangelist. O nosso pastor é um evangelista. He is one of the most anointed men we have ever seen in evangelism. Ele é um dos grandes homens ungidos que você pode encontrar na área de evangelismo. He moves in the gifts of healing. Oh, incredibly. Ele tem uma fluência nos dons de cura que é algo incrível. If he did a public meeting like this, Se ele tivesse uma reunião como essa, there would be hundreds and hundreds of healings right here. iria acontecer centenas e centenas de curas aqui mesmo. He goes to other nations, Ele vai para outras nações miracles everywhere. e os milagres acontecem. But it's very hard for him, Mas é muito difícil para ele, Sunday after Sunday, domingo após domingo, to preach to the saved, pregar para os santos. because he is anointed for the unsaved. Porque a unção dele é para os incrédulos. And it's important that we each recognize what is our gift. Agora é importantíssimo que cada um de nós reconheçamos o nosso dom. When I was first born again, Quando eu nasci de novo, logo no início, my spiritual mother a minha mãe espiritual, was so anointed for evangelism. ela estava tão ungida para o evangelismo. She would go to the grocery store Ela entrava numa mercearia or to the post office, ou ia no correio. and while she was waiting in a line, Enquanto ela estava lá na fila do correio, she'd get 5 people saved. ela levava umas 5 pessoas a Cristo ali. I thought, whoa, I want that anointing. E eu pensei, eu quero essa unção. So I started talking to people in lines, Então, quando eu estava na fila, and they didn't like it at all. e as pessoas não... I didn't get anybody saved, Eu não consegui levar ninguém. and I made a lot of people very angry. Mas, na realidade, eu levava as pessoas a ficarem bastante com raiva de mim. Viu? And I used to Ariane, think, what's wrong with Go on. me? Ariane, go on. I used to think, what's wrong with me? E eu pensava, o que tem de errado comigo? She gets everybody saved, Ela consegue fazer com que todos sejam salvos. and I don't get anybody E eu saved. não consigo fazer com que ninguém se salve. What's wrong with O que me? tem de errado comigo? I can tell you. Eu posso dizer o porquê. See, you were more on the prophetic side. Você está mais no lado profético. You know, you would go up to them Você iria para as pessoas. and say, "Are you saved? Você está salvo, meu! You got to get saved. Você tem que se salvar. Straighten up your life." Arruma a sua vida. That's probably why, Marilyn, Talvez seja essa a razão, Marilyn. you flowed in the prophetic, Você deixava a not profecia fluir. evangelism. E não o evangelismo. Just wanted you to know if you didn't Só know. que talvez você ainda não sabia, Marilyn. Mas olha, eu estou te explicando agora aqui na presença de todos esses It's corintianos. true, it's true. É verdade, é verdade. So it's important that we each recognize our anointings. Então é importante que nós reconheçamos a nossa unção.
on your teams and ministry. A unção que está na sua equipe, no seu ministério. You need all the giftings. Você precisa de todos os dons. And you're going to naturally like the ones with your gifts better. E naturalmente você vai gostar mais dos dons das outras pessoas. You're going to be more comfortable with people who are anointed the same as you are. Você vai estar mais confortável, se sentir mais confortável com as pessoas que têm a mesma unção que você. But you can't make a whole team of just your gifts. Mas você não pode fazer com que toda a equipe tenha apenas os dons que você tem. The body of Christ can't build on just one anointing. O corpo de Cristo não pode ser edificado apenas sobre uma unção. We need all 5. Nós precisamos de todos os 5. And we need them to multiply times each other E precisamos que eles se multiplicam vezes entre eles. to equip all the saints for the work of the ministry. Para equipar todos os santos para o ministério. Oh, no, I just lost my translator. Just keep, hallelujah. Well, I gave them an assignment. Eles estão discutindo porque perderam o tradutor do Mike. Never mind. Okay, we're gonna switch to one. Switch Okay. to one. Yeah. Muda para o gráfico 1. Isso. We want to share a little bit more about the multiplication of the gifts within the fivefold ministry. Deixe-me compartilhar um pouquinho mais sobre esse dom de multiplicação que estão naquele ministério múltiplo lá de Efésios capítulo 4. We want you to think dimensionally now. Nós gostaríamos que vocês pensassem de uma maneira dimensional agora. You know, that's one dimension. Ali está uma dimensão. If we just grow and grow and grow, we grow linearly, Se nós crescermos linearmente, we grow in one dimension. nós crescemos numa dimensão. You know, and then of course, line 2, Então, no gráfico 2, you know, Marilyn, the wife, growing in an... a esposa então In one crescendo dimension. também numa dimensão. But when we come together Mas quando nós nos unimos in unity, em unidade, blending who and what we are, fundindo, mergindo-nos uns aos outros, fundindo-nos um no outro, we create nós not criamos, just a line, não criamos só uma linha ou outra, but a grid or a surface, agora temos um gráfico ali, temos 2 dimensions. duas dimensões agora. You know, and Marilyn used the analogy of the apostle and the pastor working together. Então a Marilyn usou a analogia do pastor e do Or the- apóstolo se juntando, Or the prophet and the evangelist, ou o profeta ou o evangelista, or whatever it happens to be. ou seja o que acontece. Seja, We don't have, what happens if 3 of the fivefold ministry gifts work together? agora imagine se 3 daquele ministério múltiplo se juntassem, se unissem. Yesterday we didn't have the capability of creating this on the computer, but Ontem think, nós não tínhamos capacidade de criar isso no computador. but think of another line going off in another direction. Agora pense numa outra linha indo numa outra direção ali. And then the multiplication effect, Agora veja o efeito You know- multiplicador. it becomes a cube. Então vai virar um cubo. Do you remember the old Rubik's Cube? Você se lembra da Rubik, You know, aquele cubo, just aquele pretend- brinquedo de cubo? Pretend that's a Rubik's Cube. Rubik Cube, é Okay. o cubo de Rubik. Okay, I couldn't pronounce it. And what we get, instead of 5, Então ao invés de and 5, add 1, 6, que acrescenta 6, 7, if 2 work together in the body of Christ, it's se 2 5, começarem a trabalhar no corpo de Cristo, vai ser 6 5, times 6, right? 6 vezes 5. And then if there's this third dimension, E se tivermos essa terceira dimensão, 3 working together, 3 trabalhando juntos, it's 6 times 6 times 6. é 6 vezes 6 vezes 6. You know, I think that there's a fourth dimension, of course, that we know in the natural, Eu creio que existe uma quarta dimensão que nós conhecemos no natural and that is time. e que tem uma espécie. You know, so we can't we can't project up Não dá pra a projetar 3-dimensional object that goes objeto through de 3 time. dimensões que passa pelo tempo. And I believe there's a fifth dimension, E eu creio que existe ainda uma quinta dimensão a spiritual one. no mundo espiritual. You know, and so there's constant multiplication. Então, constantemente há esse fator de multiplicação. You know, the best the apostle can do working on his own is 6 or 16 or 26. O máximo que um apóstolo trabalhando sozinho pode fazer é 6 ou 6 a 36. Working together with the prophet, Mas trabalhando com o profeta, 6 times 6 is 36. 6 vezes 6, 36.
and working together with the E evangelists. trabalhando junto com o evangelista. Let's see, 6 times 6 times 6. 36 times 6 6 is 208, right? 36 vezes 6, quem é bom em geografia me diz aí quanto é. 16. 36 times 6, Tá, 36. 216. How many? It's a lot. 216, okay, Yeah. huh? It's a lot. 216, Okay, uma coisa assim. and then if you go into the fourth dimension and Agora, have four of them working se você together. agora, 4 trabalhando junto, 6 times entramos 6 na times 6 quarta, times 6. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Okay, 1,296. 1296. Okay, 1,296. 1296. That's four of them working together. Agora 4 trabalhando juntos. I'm going to do a little rounding now. Eu estou arredondando aqui I'm naturalmente. going to 1,296, 13 Vamos considerar 1.300 times 6 vezes 6. is what? Vezes 6 agora vai dar quanto? 6,000, 6.000. 7,000. Give or take 7,000. Vamos considerar 7.000 para arredondar. Isn't that multiplication? Isso não é multiplicação? Interestingly enough, Agora, muito interessante aqui. then when you multiply a number by itself, Quando você multiplica um membro por si só, it's called in mathematics é chamado aí na matemática, taking a number, tomar um número, number 6, número 6, to a certain power. levá-lo a uma potência. So if it's two of them working together, Se 2 trabalhando junto, 6 times 6 6 vezes 6 is 6 to the power of 2. é 6 ao quadrado. And if it's 3 of them working together, E se 3 estão trabalhando 6 juntos, to the power of 3. aí está ao cubo. You know, aren't we supposed to flow in the power Não devemos nós fluirmos numa potência of the Holy Spirit? do Espírito Santo? See, it's the Holy Spirit É o Espírito Santo that gives us the power que nos dá o poder to come in unity, de entrarmos em unidade, working together trabalhando juntos to get the multiplication para multiplicarmos that the Spirit of God wants. que o Espírito Santo quer. The power, O poder, you know, the fivefold, the 5 times 5, you know, the evangelist times the apostle times the pastor times the teacher times the prophet, all working together under the Holy Spirit. o apóstolo multiplicado pelo profeta, multiplicado pelo evangelista, pelo pastor e o mestre, tudo isso trabalhando junto. That's the power of unity, Esse é o poder da the power unidade, of covenant. é o poder da aliança, That's overcoming the division of the enemy. que vai vencer as divisões do inimigo. That's what the Spirit of God wants. E é isso que o Espírito Santo quer. But at first, you know, it first is coming together. Primeiramente é esse unir. And the beautiful part about what we do in this ministry E a coisa linda que nós fazemos nesse ministério is that we are constantly called of God é que nós constantemente somos chamados por Deus in the most difficult relationship on earth, no a husband and wife, relacionamento mais difícil que existe sobre a face da terra, que é de marido e mulher, to show unity para demonstrar unidade that passes all understanding. que passa além do nosso entendimento. You know, when we look at ourselves and, you know, the differences Quando are, nós olhamos as diferenças entre nós, you know, we can do, okay. She asked me to put it into this afternoon session. ela me pediu para colocar na parte da tarde isso. Okay, then we'll expand it. E aí nós vamos expandir um pouco But, mais. but we're called to model it here Mas nós somos chamados para modelar aqui nessa and then unidade project it out e projetar isso para to the fora, body of Christ. para o corpo de Cristo. See, we talked about America. Nós falamos sobre os Estados Unidos. That doesn't mean that we work any less hard in America. Isso não significa que nós trabalhamos um pouco menos lá nos Estados We're Unidos. trying to show the leadership in America that it can be done. Nós estamos tentando demonstrar para as lideranças dos Estados Unidos que a coisa pode ser feita. Marilyn's book, O livro da Marilyn, First Aid for a Wounded Marriage, o Primeiro Socorros para um Casamento Ferido, her other books and our tapes, e outros livros nas nossas fitas, proclaim to the body of Christ, proclamam para o corpo de Cristo. faith works in a marriage. A fé funciona no casamento. If it can work in a marriage, Se ela pode it funcionar no can work in the casamento, church. pode funcionar na igreja. Amen? Amém? Hallelujah. Aleluia. And so we believe Então nós cremos that one by one,
que a um, 10 by 10, 10 thousands by thousands, milhar após milhar, we're going to transform couples nós vamos transformar casais in the body of Christ no corpo de Cristo, that are determined never get a divorce, que vão determinar abortar, acabar com o divórcio, determined never to let the enemy overcome que them, determinar que nunca vão ser vencidos pelo inimigo, and to show the body of Christ that it can be done. e demonstrar para o corpo de Cristo que pode ser feito. There is I don't know when Francis Schaeffer, Francis Schaeffer, a 20th century philosopher, filósofo do século passado, said a very telling thing about the church. ele disse algo muito apropriado a respeito da igreja. He said, look at the world today, Olhe para o mundo hoje, and 7 years from now, e daqui a 7 anos, you will see what the church looks like. e você vai ver como a igreja se parece. We have seen that to be true in America. E infelizmente nós temos visto acontecer nos Estados Unidos. So that the divorce rate that was terrible amongst the world in America A taxa de divórcio que estava terrível no mundo, is hardly any different, but actually a little bit worse agora está até um pouco pior amongst those that are born again in the church. entre aqueles que são nascidos de novo na igreja. In Jeremiah, E Jeremias, the Lord warns against that. o Senhor nos advertiu contra isso. He says in Jeremiah 1, verse 1 and 7, verse 1 and verse 3, No capítulo 7, versículos 1 e 3 diz, he says two things. duas coisas o Senhor diz lá. Do not learn the ways of the world. Não aprendais os caminhos, os costumes do mundo. And also, the ways of the world are vain. Os caminhos do mundo são vãos. We need to look to the Word of God, Nós precisamos de olhar para a palavra de Deus, not the world, não para o exemplo do mundo, for the way we're going to live. para a maneira como nós vamos viver. We're preaching to the choir. Nós estamos pregando para o povo. We're preaching to you who believe. Nós estamos pregando para vocês que creem. But we want to get it in your heart and in your mind, Nós queremos que entre no seu coração, na sua mente in your spirit, e no seu espírito, so that you can bring that life, that truth to the world, para que você demonstre essa verdade, essa vida para o who mundo, so desperately needs Que- that truth. tão desesperadamente está precisando dessa verdade. But we need to come together Mas nós precisamos nos unir in unity and in covenant. na união, na unidade, na aliança. First of all, in this relationship, Primeiramente nesse relacionamento. and then encourage the church to, if we can blend the anointings in this relationship, Se nós pudermos fazer uma fusão we can da help unção neste relacionamento do casamento, the church see nós podemos demonstrar para a igreja that the anointings, que as the unções, ministry giftings, que os dons ministeriais, can be blended together, eles também podem se fundir. multiplied together. Eles podem se multiplicar 6 juntos. times 6 times 6 times 6 times 6. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. The power O poder of the fivefold ministry gifts. do ministério The múltiplo. power O poder of the Holy Spirit. do Espírito Santo. You know, I probably should have used 5 times 5 times 5 times 5. É, Or seria 7 melhor usar times 5 Because vezes 6 6. times 6 times 6 times 6 does not. É, porque 6 vezes 6 aí está meio esquisito, né? Yeah. Vamos mudar para 5 Oh, vezes well. 5. Tá bom. You know, Seven. huh? Seven. 7 times 7 Yeah, times 7 7 vezes times 7 vezes 7 vezes 7. Okay. Oh, Ok. Vamos mudar aqui. 5 more minutes. Do you remember the parable of the sower and the seeds Vocês lembram da parábola do semeador e das sementes? and the different kinds of ground that the seed fell on? E dos diferentes solos nos quais as sementes caíram? Remember the last kind of soil that the seed fell on? Você lembra do último tipo de solo que a semente caiu? It was the good soil, Era o solo bom. and the seed took root, E a semente criou raiz, and it grew and it came to harvest. cresceu e frutificou. And at the end of that parable, E no final dessa parábola, it talks about the harvest. fala sobre a colheita. And it says some 30-fold, or 30 times, É que ela frutificaria 30 vezes, some 60 times, algumas vezes 60 and some 100 times. e alguns 100. And I used to look at that scripture and wonder what made the difference. Eu costumava olhar para essa escritura, para esse trecho e pensava, o que fez a diferença? If the soil is the same, Se o solo é o mesmo,
Why does one person get a 30 times harvest Por que que uma pessoa tem uma colheita de 30 and another person gets a 100 times harvest? e a outra pessoa tem uma colheita de 100? Did one work harder than the other? Será que um trabalhou mais que o outro? Was one more faithful than the other? Será que um foi mais fiel que o outro? What made the difference? O que fez a diferença? And as God began to teach us this lesson, E na medida que Deus nos ensinava essa lição, we began to realize it is multiplication. começamos a perceber que o fator é a multiplicação. And I believe today, E eu creio que hoje, the one who had the 100 times harvest aquele que teve a colheita de 100 knew how to work with others sabia como trabalhar com outros and multiply the harvest. e multiplicar a colheita. The one who had the 30 times harvest, Aquele que teve a colheita de 30 that person knew how to plant, sabia como plantar, knew how to pray for the harvest, sabia como cuidar da colheita, but that person worked alone. mas ela trabalhou sozinha. And the best that person could do was 30 times. E o melhor que ela pôde fazer foi 30. But as soon as we multiply with others, Mas assim que nós multiplicamos com outros, even one other, mesmo talvez um outro, a 60-time harvest comes. nós temos uma colheita de 60. And so if we want the greatest harvest we can possibly have, Então, se nós desejamos a melhor colheita que jamais poderíamos ter, we need to multiply more with others, precisamos multiplicar mais com outros, with husband and wife, marido e mulher, with other gifts in the body of Christ, com outros dons no corpo de Cristo, with other ministries in the body of com Christ. outros ministérios no corpo de Cristo. The more we can multiply what God has put within us, Quanto mais conseguimos multiplicar aquilo que Deus colocou em nós, the greater the harvest will be. maior será a colheita. And I want to finish with, of course, the theme. E eu quero terminar com o tema da nossa conferência. Hebrews 6, Hebreus 6, 14. 14. I will bless you. Certamente Saith the Lord. te abençoarei, diz o Senhor. I will multiply you. Te multiplicarei você. He wants to bless you and he wants to multiply Ele you. quer abençoar você e ele quer multiplicar He wants você. you to take in his life, Ele quer que você receba a vida dele. and then he wants you to take that transformed life and multiply it E to depois others. ele quer que essa vida transformada seja multiplicada. Marilyn and I have been blessed by the Lord. A Meryl e eu temos sido abençoados pelo Senhor. But as you can tell, coming here, Mas como vocês podem perceber ao vir aqui, we are blessed nós somos abençoados by having been multiplied. ao sermos multiplicados. You will be blessed. Vocês serão abençoados. You are blessed. Vocês são abençoados. But I tell you, Mas eu vou dizer uma coisa: the blessing essa bênção of you being multiplied, de você ser multiplicado, whether you get to see it like we get to see it on earth, se você vai chegar a ver como nós estamos conseguindo ver aqui na or terra, maybe you will see it in heaven, talvez você vai ver lá no céu, but you will be blessed mas você vai ser by abençoado you por você being multiplied. ao multiplicar. And we said, Então todo o povo diz: Amen. Amém, amém.